Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine junto comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 21, está escrito: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A pergunta que se levanta é: nós precisamos derrotar exatamente o que para se tornar um vencedor, para assim poder assentar-se junto com Deus no seu trono? Você sabe a resposta? Não? Então, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 26, aonde disse Paulo: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Você precisa derrotar a morte para se tornar um vencedor, para assim poder assentar-se junto com Deus no seu trono. Mas veja bem, não estamos falando da ressurreição da carne lá no cemitério, pois você não é o corpo, e sim o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, você já se encontra morto, morto espiritualmente. É esta morte que precisa ser derrotada por você. Prova disto é que talvez você não tenha compreendido o texto. Disse Paulo, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Tem vários inimigos a ser destruído por você aqui, mas o último inimigo que será destruído por você aqui neste lugar é a morte, pois você já se encontra morto, morto espiritualmente, pois você é o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. A inconsciência do espírito é a própria morte do ser. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Você nasceu no mundo dos mortos. Você se encontra morto neste exato momento. Prova disto é que, apesar de você ser o espírito, você não é capaz de se reconhecer através de tal, pois você acredita ser o corpo e não o espírito. Isto é morte espiritual, pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 5, diz que Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. Neste caso, é o Espírito de Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois o corpo é apenas a vestimenta do Espírito. E no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: Porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. E quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus, que é exatamente você. Mas como você não é capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus, podemos entender que você se encontra morto espiritualmente. Por isto que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra como era, e somente o espírito volta a Deus. No mundo espiritual não existe almas. Almas só existem no mundo dos mortos. É exatamente por isto que a sua alma se encontra neste exato momento na presença de Deus. Pois o reino dos céus se encontra dentro de nós, disse Jesus. E disse Paulo que nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Deus está exatamente no corpo, e é exatamente no corpo que se encontra a alma. A alma, ela está na presença de Deus, ela não estará. Pois uma vez que o corpo retorna ao pó, a alma, que é a consciência de ser o corpo, é desfeita. E somente o espírito entra no plano celestial. No plano celestial não existe almas, senão no mundo dos mortos. É por isto que no livro de Apocalipse diz que a alma dos mortos se encontravam na presença de Deus, pois este é o mundo dos mortos e a sua alma se encontra neste exato momento no corpo, junto com o Espírito de Deus. A sua alma está na presença de Deus, ela não estará. Pois uma vez que o pó retorna ao pó, o Espírito retorna à fonte e a alma é desfeita. Então, neste caso podemos entender perfeitamente, recapitulando, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Você derrota a morte a partir do momento que você passa a se reconhecer através do Espírito e não mais através da alma, que é a consciência de ser o corpo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz:
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando isto acontecer, a morte será aniquilada. Pois a partir do momento que a sua vida espiritual for manifesta para você, você entenderá que você não é o corpo, muito menos a alma, que é a consciência de ser o corpo. E desta forma você terá derrotado a morte, pois você se reconhecerá através da vida, e não mais através do corpo da morte, que é a ilusão do ser. Até o próximo vídeo.